celular. Ao nosso amado irmão e amigo, doutor William Soto Santiago. Uma boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes. Para mim, é uma grande bênção poder estar com vocês aqui, em Guayaquil, Equador, República do Equador, para poder compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e do seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero estar lendo do livro de Isaías, no capítulo 55, versículo do 8 ao 11, e também na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo do 19 ao 21. Primeiro, em Isaías, capítulo 55, diz assim, versículo 8 em diante. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o qual eu a enviei. Agora vamos ler na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo do 19 ao 21, onde diz assim: Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O fio do pensamento divino quanto à palavra profética. O fio do pensamento divino quanto à palavra profética é o nosso tema para esta ocasião. Podem se sentar, queiram ter a gentileza. Tudo o que Deus fez, e tudo o que Deus está fazendo, e tudo o que Deus fará, veio pelo fio do pensamento divino, na palavra profética. Primeiramente, esteve na mente de Deus, pois o que Deus faz, primeiro esteve em seu pensamento, porque a obra de Deus é o pensamento divino sendo materializado por Deus. E a obra da criação do universo, incluindo todo o universo e incluindo o planeta Terra, estava na mente de Deus. Era um pensamento na mente de Deus, o qual se materializou. A Escritura diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E em São João, no capítulo 1, versículo do 1 ao 18, nos diz assim, que o Verbo foi quem criou todas as coisas. Vejam agora. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito
se fez. Tudo foi criado pelo Verbo que estava com Deus e era Deus. Tudo foi criado por Deus. Em seu corpo teofânico, falando esta palavra criadora. E as coisas foram se materializando. Por isto é que toda palavra falada de Deus tem que se materializar. Porque é o pensamento divino do que Deus fará, o qual é primeiro falado, e é revelado, e é colocado na palavra profética, e essa é a palavra profética. E depois se chega ao momento em que se cumpre isto que está na palavra profética. Por exemplo, no fio do pensamento divino, podemos ver a vinda do Messias. Podemos ver a vinda do Messias na palavra profética. Desde o Gênesis, onde Deus disse que a semente da mulher feriria a cabeça da semente maligna, o diabo. Vejam vocês que, no fio do pensamento divino, lá no capítulo 3 do Gênesis, nos versículos 15 e 16, aí nessa palavra profética nós temos a vinda do Messias. Depois, nas demais escrituras faladas por Deus aos profetas, e os profetas falando essa palavra ao povo, aí nós temos a vinda do Messias, na palavra profética, as profecias da vinda do Messias, onde Deus nos fala da primeira vinda e da sua segunda vinda. Mas na palavra profética está tudo o que Deus materializará. Portanto, precisamos estar atentos ao que? A palavra profética, como uma tocha que ilumina em lugar escuro. Não estar pensando que Deus fará algo sem que nós o vejamos. Onde? Na palavra profética. Como Deus disse, é assim como Ele o fará. As pessoas que ignoram a palavra profética sempre estarão aguardando, esperando que Deus faça algo, mas elas não sabem o que Deus fará. Por quê? Porque não conhecem a palavra profética para o tempo em que estão vivendo e não sabem o que Deus prometeu fazer nesse tempo. Por isso é importante estarmos atentos à palavra profética e vermos na palavra profética o que Deus prometeu fazer no tempo em que nos correspondeu viver. Porque essa palavra profética que é o pensamento divino expressado pelos profetas e através dos profetas ao povo de Deus terá de se materializar, pois essa palavra profética não tornará vazia a Deus, senão que fará aquilo para o qual Deus a enviou. E essa palavra profética terá que se fazer carne, terá que se fazer realidade entre o povo, e assim produzir o fruto para o qual Deus enviou essa palavra profética. Vejam, através do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, Deus falou e disse que daria um sinal. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Temos aí na palavra profética a vinda do Messias entre o povo hebreu. Mas quando Jesus de Nazaré nasceu, em Belém da Judéia, a palavra profética se fez carne e se tornou realidade em Jesus de Nazaré. Portanto, eles tinham que pegar essa palavra profética e ver essa palavra profética à luz do cumprimento dela. As pessoas não podiam estar dizendo: Deus nos dará um filho através de uma virgem, pois já estava cumprido. Tinham que estar dizendo: Deus nos deu um filho através de uma virgem, e ele se chama Jesus, porque a palavra profética já era uma realidade. Mas aqueles que ignoraram o cumprimento dessa palavra profética rejeitaram a Jesus, porque eles não reconheceram nele a palavra profética feita realizada e materializada em um homem de entre o povo hebreu. Temos palavra profética para cada era e para cada dispensação.
Através da história da palavra profética, vemos ela se cumprindo para o nosso tempo e se materializando de etapa em etapa e de era em era. E nós podemos ver que muitos ignoraram a palavra profética correspondente para o tempo em que viveram. E lhes passou despercebido o cumprimento dessa palavra profética. Lhes passou despercebido a materialização dessa palavra profética. Por isso, São Pedro nos ensinou que nós não podemos ignorar a palavra profética. Também temos a palavra profética mais segura, a qual fazeis bem em estar atentos como uma tocha que ilumina em lugares escuros. Essa tocha é a palavra profética, a qual ilumina em lugar escuro e diz o que Deus fará no tempo que nos correspondeu viver. Deus não fará outra coisa a não ser o que diga quem? A palavra profética. E todos nós podemos ver que o que a palavra profética diz para o nosso tempo vem desde o Gênesis, no fio do pensamento divino. De etapa em etapa, de era em era e de dispensação em dispensação, Deus veio dando mais e mais luz a respeito do que Deus fará no nosso tempo. E por isso, nós podemos ir na palavra profética desde o Gênesis e podemos ver desde o Gênesis falando dessa palavra profética correspondente para o nosso tempo e assim podermos ver o que Deus fará em nosso tempo e o ver aonde? Na palavra profética. Depois podermos ver, conforme a palavra profética, o que Deus está fazendo em nosso tempo. Como nos diz de Jesus, os discípulos de Jesus Cristo podiam ver o que Deus estava fazendo naquele tempo. E podiam ver na palavra profética prometida, lá desde o Gênesis até a vinda de Jesus, no qual se materializou a palavra profética da primeira vinda do Messias entre o povo hebreu. E agora também temos a palavra profética mais segura, a qual fazeis bem em estar atentos como a uma tocha que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça. Qual dia? O último dia, o dia do Senhor, até que o dia do Senhor, o último dia, esclareça, porque aos que temem meu nome, nascerá o sol de justiça e em suas asas trará salvação. Malaquias capítulo 4, versículo 2. E esse dia do Senhor ao qual João foi transportado e ouviu a voz de Cristo como? De grande voz de trombeta, falando e dizendo-lhe, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E agora, até que o dia esclareça, esse último dia, que é o 7º milênio, o qual é também o 3º milênio de Cristo até aqui. Até que o dia esclareça e o luzeiro da manhã saia em vossos corações. São Paulo diz agora, em vossos. Ele está falando do vosso. Esses são os que estarão vivos no último dia. Agora, vejam que quando um dia vai surgir pela manhã, as pessoas madrugadoras veem o luzeiro da manhã. Elas veem o luzeiro da manhã porque elas são madrugadoras e antes de começar o dia, elas se levantam. E sabem quem são os que quase sempre se levantam primeiro? São as pessoas do campo. As pessoas do campo são as mais madrugadoras. E elas veem a estrela da manhã no lugar correspondente. E ao verem a estrela da manhã no lugar correspondente, elas dizem, já vai amanhecer. E a mensagem da estrela resplandecente da manhã é a de que um novo dia está por nascer, ou seja, a estrela resplandecente da manhã anuncia o nascimento de um novo dia. E, portanto, anuncia a vinda do sol, porque um novo dia não pode nascer sem o nascimento do sol.
E agora, o novo dia da dispensação do reino não pode surgir, não pode nascer esse novo dia sem a vinda do sol de justiça, porque aos que temem o meu nome nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Isso é a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda do anjo do pacto, vindo ao seu povo, ao Israel celestial, como veio ao Israel terreno há 2000 anos atrás. Agora nos diz para estarmos atentos à palavra profética, a qual é como uma rocha, uma tocha que ilumina em lugar escuro até que o dia esclareça e o luzeiro da manhã saia em vossos corações. E o luzeiro da manhã é o próprio Cristo. Os mensageiros de Jesus Cristo para a sua igreja estão representados em estrelas. Em diferentes estrelas, em diferentes luzeiros da noite. Mas entre todos os luzeiros, o luzeiro da manhã é o que anuncia a vinda de um novo dia. É o que anuncia a vinda da luz para um novo dia. E o luzeiro da manhã está prometido para nascer em nossos corações. E quem é o luzeiro da manhã? É Cristo. Ele fez uma promessa muito importante com relação ao luzeiro da manhã. E essa promessa sendo que está na palavra profética. Cristo disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Portanto, não pode passar essa palavra profética sem que ela se cumpra. Diz no capítulo 12, 2, versículo 28 do Apocalipse, diz assim, e lhe darei a estrela da manhã. Assim nós temos a promessa de que a estrela da manhã será dada a um vencedor. Cada anjo mensageiro teve a bênção de ser a estrela da sua era. Deus lhe deu a estrela da sua era. Deu-lhe essa manifestação de Cristo no mensageiro de cada era. Foi Cristo mesmo velado e revelado no anjo mensageiro de cada era, como a estrela de cada era. Mas a promessa é de que ele dará ao vencedor a estrela resplandecente da manhã. Portanto, nós temos que ver essa estrela resplandecente da manhã, resplandecendo, iluminando e nos dando a mensagem de que um novo dia está nascendo. Um novo dia dispensacional e um novo dia milenial. Um novo dia milenial, o novo dia do 7º milênio que está nascendo. Vejam como o calendário que hoje se encontra entre os gentios, o qual é chamado de calendário cristão, nós nele já estamos finalizando o século XX para em breve começarmos o século XXI. Para alguns, o século XX finalizará em 31 de dezembro à meia-noite e o próximo século começa no primeiro dia de janeiro de 2000, à meia-noite e 1 minuto da noite, ou se diria já da manhã, e nós já estaremos no ano 2000. E, portanto, para muitas pessoas e nações, dirão o próximo ciclo e o próximo milênio. Mas para outras ainda falta um ano com uns 2 meses e algo. E alguns dias. Porque para os demais o século XX terminará em 31 de dezembro, à meia-noite do ano 2000. E às 12:01 da noite de janeiro começará o ano 2001 e começará o próximo milênio. Começará o próximo milênio, mas nós não nos preocupamos quanto a isso.
Vejam que, se está faltando um ano com 2 ou 3 meses, pois está muito próximo. E se está faltando somente 2 meses e alguns dias, está muito mais perto. Porém, se é o cumprimento da palavra profética para este tempo final for conforme ao calendário profético de Deus, pois então, já faz tempo que estamos no próximo milênio e no próximo século. E então já estamos aí pelo ano 2020 a 2029. Mas isto não é problema para nós. Nós sabemos que Cristo prometeu ressuscitar os mortos crentes nele no último dia, e o último dia é o 7º milênio. Mas ele não nos disse em qual ano do 7º milênio, em qual ano do último dia. Mas nós sabemos que será no último dia. Mas porquanto Cristo ressuscitou pela manhã, ou seja, na 4ª vigília do dia domingo, então nós sabemos que a ressurreição será na manhã do último dia. E amanhã do último dia, que consta da 4ª vigília, e cada vigília consta de 3 anos. Porquanto um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Uma hora é diante de Deus 41 anos, com 8 meses, e 3 horas diante de Deus, para os seres humanos, são 125 anos. Portanto, os primeiros 125 anos do último dia, ou seja, do 7º milênio, deverá ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação, os que estamos vivos. E deixamos isso dos anos aí quietinho por aí. E estejam preparados com a estrela resplandecente da manhã, saindo em vossos corações. E como é que a estrela resplandecente da manhã sairá em nossos corações? Sendo que a estrela da manhã, Cristo prometeu dar ela ao vencedor. Quando o vencedor recebe a estrela da manhã, é quando ele vê e recebe a vinda do anjo forte, o qual desce do céu. Cristo, anjo forte, o qual desce do céu, é a estrela resplandecente da manhã. E quando o vencedor o recebe em seu coração, em sua alma, quando veja a sua vinda e a recebe, pois recebeu a estrela resplandecente da manhã, recebeu a pedra branca com um nome novo. E assim, recebeu todas estas bênçãos prometidas para o vencedor. E quando cada escolhido de Deus vê a estrela da manhã convertida em uma realidade, porque a estrela resplandecente da manhã, na palavra profética, é nada mais do que a segunda vinda de Cristo. E quando as pessoas estarão vendo essa palavra profética da vinda de Cristo, da vinda do anjo do pacto, vindo ao vencedor, e o vencedor recebendo, então, todos estaremos vendo a vinda da estrela resplandecente da manhã e, portanto, a estrela resplandecente da manhã estará nascendo em nossos corações, e a revelação da estrela resplandecente da manhã está resplandecendo, nos iluminando a alma, nos revelando todas estas coisas que devem acontecer em breve e nos anunciando que um novo dia dispensacional está nascendo e um novo dia milenial está nascendo. E assim, podemos ver como é que a estrela resplandecente da manhã nasce em nossos corações. É quando obtemos a revelação da vinda de Cristo, a estrela resplandecente da manhã, se velando e se revelando no último dia. E aonde está tudo isto? Está na palavra profética.
E essa palavra profética se fazendo realidade, cumprindo-se conforme ao que ele prometeu, é nada mais do que a vinda de Cristo, o anjo forte que desce do céu, Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, vindo à sua igreja, no último dia, na era da pedra angular, e se velando e se revelando através do seu anjo mensageiro, assim como ele esteve em cada anjo mensageiro, velado e revelado, em cada era da sua igreja, durante as 7 etapas ou eras da sua igreja. Mas lembrem-se que o anjo do Senhor, Jesus Cristo, não é o Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor Jesus Cristo é somente o instrumento que Cristo estará usando no último dia, para a palavra profética se materializar, se cumprir, e Cristo se velar e se revelar, e realizar a sua obra correspondente ao último dia, e revelar ao seu povo, à sua igreja, ao Israel celestial e ao Israel terreno. Todas estas coisas que devem acontecer brevemente, neste tempo final. Ao seu povo, à sua igreja, ao Israel celestial e ao Israel terreno. E a palavra profética da vinda do Senhor, no meio do seu povo, da vinda do anjo do pacto, do anjo forte que desce do céu, do Espírito Santo, da estrela resplandecente da manhã e do sol de justiça nascendo. Vejam vocês que ele se materializará no meio da igreja do Senhor, de Jesus Cristo. No último dia, ele se fará carne no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, e isso é a vinda do anjo forte que desce do céu, e é também a vinda do cavaleiro do cavalo branco, do Apocalipse capítulo 19, verso do 11 ao 21. Isso é a vinda do verbo, a palavra, Cristo, anjo do pacto, no meio do seu povo. Mas vejam, para se cumprir entre a raça humana, tem que se materializar, tem que se fazer carne, se fazer realidade nesta dimensão terrena. E assim, no fio do pensamento divino, a palavra profética será feita uma realidade, e nós poderemos dizer como São Pedro dizia, aqui mesmo nesta passagem da segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Vejamos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 em diante, diz assim: Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E nós ouvimos esta voz enviada desde o céu, quando estávamos no Monte Santo. Também em São João nos diz que eles tocaram, viram e tocaram, apalparam o referente ao Verbo de Deus, quando o Verbo se fez carne, e eles saudavam a Jesus e abraçavam a Jesus. Aí estavam tocando e estavam vendo o Verbo feito carne entre o povo hebreu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Também nos diz, e aquele Verbo, ou seja, aquela luz verdadeira que ilumina todo homem, vinha a este mundo. E quando veio a este mundo, foi no cumprimento da palavra profética, a qual dizia que o Verbo viria,
O verbo que estava com Deus era Deus, ou seja, Cristo, o anjo do pacto. Esse homem da sexta dimensão, o qual é o próprio Deus, manifestado em toda a sua plenitude no corpo, no seu corpo teofânico da sexta dimensão. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. São João, capítulo 1, versículo 14. E no Apocalipse, no capítulo 19, do verso 11 em diante, nós temos a promessa da volta do Verbo entre a igreja do Senhor Jesus Cristo. E já para irmos finalizando, vamos ver o que o reverendo William Branham, o qual foi o precursor da segunda vinda de Cristo. E se ele foi o precursor da segunda vinda de Cristo, ele, com a sua mensagem, tinha que apresentar a Cristo em sua segunda vinda. Ou seja, a mensagem do reverendo William Branham apresentou o que será a segunda vinda de Cristo. Apresentou o que será a vinda do Verbo, a palavra, entre a igreja de Jesus Cristo. Falando do Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 em diante, o reverendo William Branham, orando, disse: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo, é o anjo do pacto, é Cristo, o anjo forte, o qual desce do céu. Enquanto seu espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Agora na página 256, na metade dessa página, falando da vinda desse cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19, diz assim: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se nós conseguirmos encontrarmos a esse homem, teremos encontrado ao instrumento no qual se materializará a palavra profética da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. Mas esse homem não é o Senhor Jesus Cristo, ele é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o profeta da dispensação do reino, no qual Cristo, anjo do pacto, o Verbo, estará manifestado em carne humana, realizando a obra correspondente a este tempo final. Na página 134 também do livro Os Selos, nos diz aí: e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora, mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vejamos como o Espírito Santo se encarnará, como virá em carne humana no último dia. E isso será para o tempo em que o diabo também será lançado do céu. E o diabo, pois, se encarnará no anticristo, no homem do pecado. Mas o Espírito Santo se encarnará em um homem, em outro homem. 146 do livro Os Selos diz assim: e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E aí, no cumprimento da palavra profética, nós teremos o Verbo Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, encarnado em um homem. E esse homem será um véu de carne, onde Cristo, o anjo do pacto, estará, o anjo forte, o qual desce do céu, e o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19.
em sua manifestação final, na materialização da palavra profética do último dia. Por outro lado, o diabo estará encarnado em outro homem, no homem do pecado, no anticristo e falso profeta. E aí se cumprirá a escritura que fala da besta, do falso profeta, do anticristo, onde o diabo estará encarnado. E teremos na terra, por um lado, o diabo encarnado no anticristo, no homem do pecado, e por outro lado, teremos a Cristo, o anjo do pacto, encarnado em um homem do último dia. Aí nós teremos dois mistérios importantes: a encarnação de Cristo, do anjo do pacto em seu anjo mensageiro, e a encarnação do diabo no anticristo, no homem do pecado. Estamos vivendo no tempo em que a palavra profética dá testemunho das coisas que Deus fará neste tempo final, das coisas que estarão acontecendo neste tempo final, das coisas que estarão se materializando neste tempo no qual nós vivemos. E lembrem-se que as coisas que se materializarão neste tempo vêm de outra dimensão. É importante entender isto. E agora? Temos visto o mistério do fio do pensamento divino quanto à palavra profética. A igreja do Senhor Jesus Cristo não poderá crer em nada, a não ser na palavra profética, se cumprindo neste tempo final. E para nos revelar a palavra profética se cumprindo no tempo final, Jesus Cristo disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas que devem acontecer. Diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. E Apocalipse 22, versículo 6 diz: E disse-me, estas palavras são fiéis e são verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Através do anjo do Senhor, Jesus Cristo, ele enviou para a igreja do Senhor Jesus Cristo, dando a conhecer todas estas coisas que há de acontecer breve. É que nós temos o conhecimento do fio do pensamento divino, da palavra profética correspondente a este tempo final. E então podemos ver através desse fio do pensamento divino, desde o Gênesis até este tempo final, as coisas que Deus prometeu cumprir neste tempo final. E isto será Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, nos ensinando a sua palavra profética e nos mostrando através desse fio do pensamento divino, na palavra profética, todas as coisas que devem acontecer neste tempo final. Porque o Espírito Santo vem no último dia para nos ensinar todas estas coisas que devem acontecer em breve. E vem como? Ele vem manifestado em carne humana no seu anjo mensageiro. Assim como o Espírito Santo ensinou a cada um dos seus filhos como indivíduos, também ensinou a sua igreja através do mensageiro que ele enviou, de era em era. E ensinou através de São Paulo, ensinou através de Irineu, e assim através de cada um dos profetas mensageiros que ele enviou em cada era. Também através do reverendo William Branham, na 7ª era. E para o último dia, na era da pedra angular, através do seu anjo mensageiro. E assim estará nos ensinando todas as coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. E assim nós estaremos, no fio do pensamento divino, quanto à palavra profética, nós estaremos recebendo e obtendo toda essa revelação profética correspondente a este tempo final. E estaremos vendo todo esse fio profético, ou seja, desde esse tempo
para o passado, e estaremos vendo todo esse fio profético desde o passado e do passado ao presente. E veremos que não há nenhuma contradição no pensamento divino sendo revelado, expressado aos profetas e os profetas expressando-os ao seu povo. Estivemos vendo o fio do pensamento divino enquanto a palavra profética. E assim como de Jacó sairia uma estrela, e do Jacó terreno, há 2000 anos atrás, do povo hebreu, saiu a estrela de Belém no céu, com o sinal da vinda do Filho do Homem, da sua primeira vinda entre o povo hebreu. E em seguida foi visto esse sinal do Filho, o sinal do Filho do Homem, no céu, mostrando que era o tempo para a vinda do Filho do Homem. E vimos a vinda do Filho do Homem manifestada em Jesus de Nazaré. Para o último dia do Israel celestial sairá uma estrela, a estrela resplandecente da manhã. A estrela de Jacó, como o sinal no céu, foi aquela estrela que os magos viram. Porém, a estrela de Jacó, como a materialização da vinda do Messias, foi Jesus de Nazaré, porque a estrela que sairia de Jacó se materializou em Jesus de Nazaré. E para o último dia, Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo forte que desce do céu, e o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, é essa estrela resplandecente da manhã, e também é o sol de justiça, o qual estará entre a sua igreja no último dia, resplandecendo em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial, na manhã, quando já está raiando a alva. Assim como o anjo do Senhor, o anjo do pacto, esteve abençoando a Jacó e mudando seu nome para Israel, aí estará abençoando ao Israel celestial e depois abençoará ao Israel terreno. Tudo isto está no fio do pensamento divino quanto à palavra profética. E mesmo o anjo do Senhor Jesus Cristo está no fio do pensamento divino, na palavra profética. E assim como o Pai teve o seu anjo, o anjo do pacto no qual estava manifestado no Antigo Testamento, e depois se fez carne, e esteve entre o povo hebreu. Jesus Cristo diz que também tem seu anjo. Eu, Jesus, envio meu anjo para lhes dar testemunho destas coisas nas igrejas. Portanto, Cristo, o anjo do pacto, estará manifestado, velado e revelado no seu anjo mensageiro no último dia, nos dando a revelação de todas estas coisas que devem acontecer em breve. E o mesmo que o Pai fez com seu anjo encarnado entre o povo hebreu, e depois que morreu, ressuscitou e subiu ao céu, o assentou à sua direita, à direita do trono de Deus. E Jesus Cristo disse: ao que vencer eu lhe darei, lhe concederei que se sente comigo em meu trono, assim como eu venci e me sentei com o Pai em seu trono. Assim como o Pai tem um trono no céu, na sétima dimensão, Jesus Cristo tem o seu trono na terra, entre o povo hebreu, e esse é o trono de Davi. Mas Cristo se sentou no trono do Pai. Quando subiu, ascendeu ao céu vitorioso e recebeu um novo nome. Mas agora, ele assentará o vencedor em seu trono. Assentará o vencedor com Cristo em seu trono, conforme a palavra profética. E para quando se cumprirá essa palavra profética? No último dia, no sétimo milênio, que é o último dia no qual o reino de Deus será estabelecido. E esse é o reino milenial de Jesus Cristo como filho de Davi sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Temos visto o mistério do fio do pensamento divino quanto à palavra
profética. E temos visto como nós estaremos recebendo os benefícios da palavra profética, correspondente a este tempo final. E cada um de vocês e eu também somos parte dessa palavra profética correspondente ao último dia, pois a Escritura diz, em São Mateus, no capítulo 24, versículo 31, o próprio Jesus Cristo diz, enviará seus anjos com rígido clamor de trombeta e reunirá os seus escolhidos. Portanto, os escolhidos do último dia estarão sendo chamados e reunidos por esta palavra profética, sendo materializada em seu anjo mensageiro. E aonde estão os escolhidos do último dia, os quais seriam chamados e reunidos? Pois nós estamos aqui neste tempo final, no cumprimento da palavra profética, a qual veio no fio do pensamento divino desde o Gênesis até o Apocalipse. O fio do pensamento divino quanto à palavra profética. Para mim é um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho do fio do pensamento divino na palavra profética. Bom, amanhã nós estaremos no tema do pensamento divino enquanto a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esta é uma série que tem 3 conferências. E já estamos indo pela segunda conferência, amanhã estaremos na terceira. E eu desejo que nestas 3 conferências, todo o quadro divino do fio do pensamento divino esteja ou fique aberto para todos nós e possamos compreender que no fio do pensamento divino nós estávamos desde antes da fundação do mundo. Estávamos na mente de Deus, Deus nos conheceu e colocou os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Ou seja que nós não estamos aqui na Terra por mera casualidade, mas por causa do pensamento divino, do programa divino que Ele teve desde antes da fundação do mundo. Todos nós fomos tipificados nos crentes de todas as eras e dispensações passadas. Porém, em nós se cumpre a plenitude, se chega ao topo, a era de ouro dos crentes em Deus. Amanhã será a última atividade, a última conferência. Orem muito por essa atividade de amanhã, quando nós estaremos vendo a primeira e a segunda vinda de Cristo com mais clareza no fio do pensamento divino. Ontem na noite e hoje na noite temos visto bastante, muito, mas amanhã será o resumo de tudo. E esperamos que, nesse resumo, Deus nos dê mais e mais clareza para podermos ver no fio do pensamento divino o que foi a primeira vinda de Cristo e o que será para o último dia, a segunda vinda de Cristo. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e também sobre mim. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve todos os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que estamos vivos, sejamos transformados e todos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, no céu, no nome eterno do Senhor, Jesus Cristo. Amém, amém. Agradeço pela sua amável atenção, amáveis amigos e irmãos aqui presentes, e que continuem desfrutando um dia cheio das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.